aqui o nosso estudo das eras bíblicas. Hoje nós estaremos passando a última aula, encerrando já o estudo. E só lembrando que no domingo que vem, no domingo de eleições, né? Então nós não teremos a escola bíblica dominical, tá bom? Nem para os adultos e nem para nenhuma das salas das crianças. Então no domingo que vem as aulas estão suspensas, nós voltamos no outro domingo, tá? Que é dia 12, né, se não me engano, né? Ano que vem é 5, então nós voltamos no dia 12 de outubro. E nós vamos então, em outubro, nós estaremos estudando a Reforma Protestante, porque o mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, então nós estaremos estudando os pilares da Reforma, né? Não vamos passar a parte histórica, assim como nós já passamos no ano passado. Nós vamos estar estudando os pilares, as defesas da Reforma, né? Vamos estar trazendo um tema bem bíblico aqui para nós, juntos estudarmos, debatermos, conhecermos e aprendermos um pouco mais. Na semana passada nós paramos ali no livro de Atos, capítulo 2, o verso 42. Paramos ali, quando a igreja estava vivendo a época da graça. Atos, capítulo 2, e o verso 42, onde nós encontramos: aí perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estamos fazendo um comentário aqui no verso 42 sobre quais eram então os 4 pilares, as 4 perseveranças que a igreja vivia. Tá bom? Então nós paramos nesse ponto aí. Nós vamos voltar rapidinho para nós entrarmos nas outras eras aqui e concluirmos o estudo. Pai, nós pedimos a Tua direção sobre nossas vidas essa manhã, que o Espírito de Deus ele possa falar a cada vida e a cada coração, que o Espírito Santo traga a revelação da Tua palavra, que o Teu Espírito possa ministrar nessa manhã. Falando, Senhor, as nossas vidas, conceda-nos, Senhor, a Tua graça, conceda-nos, Pai, a Tua palavra, o Teu conhecimento, a sabedoria que vem do Senhor, não de homem, mas aquela que vem do Senhor. Espírito de Deus, ministra grandemente em cada coração, em cada vida, em cada sala das crianças, em cada professor. Deles graça e sabedoria também para ministrar na vida das crianças, nessas lições e a Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, ministre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, eles perseveravam. Lembrando que a palavra perseverar significa você ser firme, mesmo em tempos difíceis. Perseverar é você continuar, mesmo quando você não vê resultados. Perseverar é você continuar quando tudo está contrário. Nossa, eu estou indo aqui reto, mas estão me jogando muito para trás, o vento está soprando o contrário. Mas eu vou perseverar, porque a minha meta, o meu objetivo é continuar dessa forma, é continuar nesse caminho, continuar trilhando essa meta que foi traçada aqui. Então, perseverar é você continuar, mesmo quando você não vê resultados, é você continuar num tempo difícil. Então, mesmo que estavam passando por um tempo de dificuldade, mesmo a igreja sendo perseguida, diz o verso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no evangelho puro. A teologia sistemática naquela época ainda não existia. Ela veio a existir quase 30 anos depois, que as primeiras cartas foram começar a ser escritas, os primeiros evangelhos foram começar a ser escritos 30 anos após o verso 42, é cerca de 30, né? Não é uma exatidão, 30, 32 mais ou menos, que começaram a serem escritos. Mesmo assim, eles perseveravam no evangelho puro, perseveravam no ensino dos apóstolos de Jesus, aqueles que eram seguidores de Jesus, que andaram com Jesus, que viram os sinais, que ouviram as palavras de Jesus e continuavam ministrando as mesmas palavras que o Senhor tinha ensinado, os mesmos ensinamentos de Jesus. Eles perseveravam então firmes, mesmo que eles muitas vezes não tinham resultado, mesmo que muitas vezes eles eram perseguidos, mesmo que muitas vezes eles eram caluniados por causa disso, mas perseveravam então na doutrina dos apóstolos. Perseveravam também na comunhão. Isso aqui a gente precisa perseverar muito, né? Muitas vezes eles não se davam com as outras pessoas, nós muitas vezes não nos damos com alguém, ou não temos um
bom convívio com uma pessoa, ou sabemos que aquele irmão falou mal de nós. Devemos perseverar na comunhão. A palavra de Deus nos diz: se for trazer a tua oferta no altar e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, se você se lembrar que ele falou mal de você, se você se lembrar que ele é que não vai com a sua cara, se você se lembrar que ele não gosta da roupa que você usa, se você se lembrar que ele não gosta da forma como você canta ou da forma como você fala, a palavra diz: vai você e peça perdão a ele. Não é você ficar sentado e mas até hoje ele não veio pedir perdão para mim. Vai você e peça perdão a ele, assim a palavra nos ensina, né? Perseveravam na comunhão. O que mais? Verso 42. Perseveravam no partir do pão. O partir do pão é o momento da ceia, quando partiam do pão e tomavam do cálice. Perseveravam no partir do pão. Quem pode participar da ceia? Aquele que está em plena comunhão com Deus e com os seus irmãos. Então, perseveravam em manter a comunhão com Deus. Perseveravam em estar prontos para o momento da ceia. Perseveravam em estar prontos para participar daquele momento maravilhoso que nós participamos da ceia do Senhor. Então, perseveravam no partir do pão. E também, algo que é muito interessante, né? Que pouco vivemos os dias de hoje, perseveravam nas orações. Isso é algo que nós temos que perseverar, né? São os 4 perseveranças ou os 4 pilares que a igreja vivia: perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se nós queremos ser a igreja de Cristo, queremos ver resultados dentro da nossa igreja, existem 4 perseveranças aqui na palavra de Deus que a igreja primitiva vivia, que nós devemos observar. Às vezes temos falhado em alguma, falhado em outra, então cabe a nós observarmos e mudarmos, né, a nossa vida, né, onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, né? As orações é algo que deve fazer parte da vida cristã. A oração é algo que deve fazer parte da vida da igreja, né? Aqui na nossa igreja mesmo nós temos 4 cultos de oração por semana. Na terça-feira as irmãs se reúnem aqui às 7h30 da manhã e também temos o culto às 7h30 da noite. E na sexta-feira nós temos 2 períodos de oração. Nós temos das 8 às 9 e temos das 9 às 10 da noite. Então nós temos 4 cultos de oração aqui por semana. E cabe a nós, como crentes, como membros da igreja, perseverarmos e participarmos de pelo menos um desses cultos por semana. Cabe a nós, assim, nos dispormos a estarmos em pelo menos um desses, porque são 4. Você precisa vir nos 4. Vem apenas em um por semana. Vem apenas em um. Mas eu oro em casa. Amém. Glória a Deus, quando nós oramos em casa é muito bom. Aliás, devemos orar em casa. Crente que não ora em casa não tem vida cristã. Crente que não ora todo dia não tem vida com Deus, né? Não tem como dizer que é filho de Deus, que é crente, né? Não tem como você ser filho de Deus, você não vai ter contato com Ele diariamente. Mas nós temos que nos unir aqui, estarmos juntos como igreja, para orarmos juntos uns pelos outros, quando nos unimos em oração. Então venha participar, querido, amado, venha participar pelo menos um dia por semana aqui das reuniões de oração, das reuniões de oração que a igreja tem, que a sua igreja tem, né? Aliás, é a sua igreja, você faz parte dela, né? Então não há porquê de nós não participarmos. Capítulo 4 de Atos, no verso 32, ali diz: era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdados ou casas vendiam e traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Então aqui é outro ponto da igreja vivendo a época da graça. Muito diferente do que nós vivemos hoje. Muito diferente, né? A igreja aqui, até estava comentando com a irmã Lúcia, né, na sexta-feira passada, quando acabou a reunião de oração, estávamos comentando que a igreja primitiva, ela tinha o desejo de dar, ela tinha o desejo de entrega,
Ela tinha o desejo de abençoar a vida das pessoas. Os membros ali da primeira igreja, os membros ali da igreja primitiva, o desejo que havia no coração deles era de entregar as coisas para o reino de Deus. Era de ser membro da igreja, porque quando nós somos membros da igreja, nós temos a possibilidade de entregar, nós temos a possibilidade de abençoar. E a igreja de hoje é um pouco o contrário, né? As pessoas vêm para a igreja porque elas precisam receber a bênção de Deus. Aliás, não é bem o contrário, né? Digamos assim, um contraste muito grande do que nós encontramos nos dias de hoje, né? Você já reparou que muitas vezes nós mesmos falamos isso? A gente vê uma pessoa com dificuldade, a gente fala, nossa, vai lá na igreja para Deus te abençoar. Vai lá na igreja para Deus mudar a sua vida. E pior de tudo é quando a gente fala, né? Às vezes até aqui na frente a gente chega assim, né? É muito bom estarmos na casa do Senhor, porque na casa do Senhor Ele ordena a sua bênção. E a vida para sempre. Todo mundo ainda fala bem, né? Como se só aqui fosse o lugar onde Deus abençoa as pessoas. Como se aqui fosse o lugar de recebermos. Muito pelo contrário. Estar no reino de Deus é um lugar de entrega. O reino de Deus é estar no altar de Deus. O reino de Deus é um reino de entrega. É um reino de dar. Quanto custa o reino de Deus? Ele custa tudo. Não, mas é de graça. É pela graça. Pela graça, mas o reino de Deus custa tudo. O próprio Senhor Jesus, ele falou assim, ele ensinou uma parábola dizendo que um certo homem estava passando por um campo e ele encontrou um tesouro. Ele foi, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Quanto nos custa o reino de Deus? Nos custa tudo. Nos custa a nossa vida. Nós entregamos a nossa velha vida, a nossa natureza carnal, os nossos velhos desejos, nós deixamos de lado para viver em frente do reino de Deus. Nós deixamos toda a nossa velha vida, todos os nossos velhos desejos, toda a nossa velha natureza, todo o nosso passado, nós deixamos de lado e queremos mais contato com Ele, porque nós temos uma nova vida com Deus, porque nós temos uma nova vida dentro do reino de Deus. E essa nova vida, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela não é dirigida pela nossa vontade, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela é dada pelo Espírito Santo. Essa é a época da graça, onde nós somos salvos pela graça de Deus. Nós temos muitas vezes aquela mentalidade, quando nós chegamos na igreja, sabe, do mundo, assim, pouca gente entende que nós temos que nos entregarmos assim, nós temos aquela mentalidade de que hoje vivemos na época da graça. Então é a época que nós vivemos a graça de Deus. E a graça de Deus é o favor imerecido, é todas as bênçãos que Ele tem para nós. E muitas vezes nós oramos, Senhor, eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Até outro dia eu estava vendo uma igreja que eles têm o seguinte oração, sempre quando eles estão participando da Santa Ceia, aliás, da ceia, né, da ceia do Senhor, eles tomam um cálice e falam assim, e oram dessa maneira, todos juntos, né? Tomando desse cálice, eu tomo posse de todas as bênçãos que a nova aliança me dá. Falando de maneira material, como se a vida cristã, como se a época da graça fosse algo material para nós. Muito pelo contrário, o que nós lemos aqui no verso 34 do capítulo 4 de Atos: não havia entre eles necessidade alguma, pois os que possuíam, os que tinham as bênçãos de Deus, eles perdiam as suas bênçãos, eles vendiam, eles davam, entregavam. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente daquilo que muitas vezes nós vemos hoje na televisão, daquilo que nós vemos hoje na mídia, ou até mesmo ouvimos na rádio, na internet. Infelizmente, o Evangelho ele não é pregado na sua pureza. Hoje, infelizmente, que infelizmente você pregar o Evangelho da cruz, você não enche a igreja. Você não enche um prédio
Na igreja não, né? Na igreja somos nós. Você não enche um templo, você não enche um prédio pregando o Evangelho da cruz, mas pregando a bênção de Deus, né? A profecia. Vem aqui hoje porque vai ter profecia, porque vai ter revelação. A gente já estava passando em frente a uma igreja aqui dentro da cidade, né? Estava para cá, né? Sexta-feira teremos aqui o pastor Paulo, trazendo profecias e revelação. Então, o marketing da igreja hoje é a bênção, a revelação, é a profecia, é aquilo que Deus vai fazer por nós. E dá a entender até que Deus, Ele é o nosso servo, né? Que Deus está lá em cima dos céus para cumprir toda a nossa vontade. Não que nós não devemos pedir coisas a Deus, mas a intenção do nosso coração, em estarmos dentro do reino de Deus, ela tem que ser de servir. Nós somos os servos do Senhor. Nós estamos aqui para servir o nosso Senhor. E esses sinais seguirão aos que creem. Que sinais eram esses? Eram sinais materiais. Sim. Porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia. E eu pergunto, cadê esses sinais na igreja? Nós estamos falando da igreja primitiva. A igreja primitiva ela foi fundada dessa forma e foi a única forma das pessoas ouvirem o Evangelho. Tanto que houve a dispersação, por quê? O povo que estava ouvindo ali só ia comer nas costas dos outros. Veja que os estudiosos falam. Houve a dispersação da sua vontade. Eles estão entendendo tudo errado. Como Jesus multiplicou os pães e os peixes, o povo estava comendo a cadeira como comida. Ele falou, não, por causa disso não. Eu posso até dar isso para vocês, mas não vai ser por causa disso que vocês estão aqui. Então, eu vejo assim, a igreja hoje, por causa dessas coisas, não, porque para pregar isso, pregando aquilo, a Bíblia diz assim, ó, e os sinais seguirão aos que creem. Cadê os sinais dentro da Bíblia? Nós temos dois lados. Um que extrapola, dando tudo, e outro que não faz nada. Então a gente tem que ter cuidado também com pregar, porque o Evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que crê. E onde está esse poder de Deus na igreja? Tanto que o verso nós lemos aqui do 32 ao 34. Olha, observa o 33. Nós lemos o 32, o 33 e o 34. Observa bem o 33. Ó. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não é isso não. Tem um texto aqui que fala que eles faziam grandes sinais, né? Estava no 4, realmente, é o capítulo 2, mas olha aqui, 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Né? Ali as pessoas eram curadas. Ali aqueles, assim como na época de Jesus, as pessoas eram curadas. Né? Até continuando aqui a história, nós vamos ver, através da vida de Pedro, a sombra dele curava, as pessoas eram estendidas nas calçadas, assim por onde Pedro ia andar, porque onde a sombra dele pegasse, a pessoa era curada. Era um sinal que havia na vida dele. Mas diz aqui no verso 32, aliás, 43, né? Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Eles tinham um compromisso verdadeiro. Possuíam uma vida de oração, aqui como nós lemos no verso 42. Eles possuíam uma vida de oração. Quanto dia que eles passaram orando no cenáculo até que veio o Espírito Santo? Dias inteiros. Dias inteiros. Nós falamos no ano passado, irmãos. Eu ensinei aula, estava substituindo o outro professor, que a minha aula hoje não é hoje. A minha aula mesmo é hoje. A aula passada estava substituída. O que nós falamos nessa manhã? Quantos dias eles passaram orando no cenáculo? Até que veio o Espírito Santo? 10 dias. 10 dias de oração dentro, 10 dias inteiros, trancado numa sala de oração.
10 dias inteiros em casa, indo de uma sala de oração, buscando a Deus. Quanto nós oramos hoje? E detalhe, 10 dias sem o Espírito Santo. Quem é o nosso maior motivador de oração? É o Espírito Santo. Quem intercede por nós? Porque nós não sabemos orar quando comer. Quem intercede por nós? O Espírito Santo. Naqueles 10 dias, eles não possuíam o Espírito Santo ainda. Mas estavam lá orando. 10 dias seguidos. O problema da igreja hoje, assim como a irmã Lúcia comentou, quando nós marcamos uma campanha de 24 horas de oração, é difícil a gente conseguir preencher todos os horários. Nem todos querem estar aqui uma hora orando. Porque uma hora de oração é muito. Porque uma hora de oração é demais. Porque uma hora de oração cansa. Quantos livros oraram? 10 dias. Só. Apenas 10 dias de oração. Pode ver? A gente teve 20 dias de oração em terça-feira. A igreja tem quantos membros? Quantos vêm na oração? Justamente. Não gosto de orar. Praticamente ninguém tem de oração está aqui. Trabalha, mas... Gente, mas é vida. Quantas pessoas tinham Jesus? 22. 22. Quantas pessoas estavam no cenáculo orando? Em torno de 50. Mas esses 50 fizeram uma grande diferença. É a mesma coisa que os 3 gente que fez. Mas o problema é que nem sempre esses 20 olham. Esse é o nosso problema. A gente vem, até mesmo nós que vivemos no culto de oração, nós temos aqui apenas quanto tempo de oração? No culto? 1 hora apenas de oração. Porque tem um período de louvor, depois tem uma parte que nós temos aqui. Muitas vezes nós não oramos. Não podemos julgar ninguém, né? Jamais, quem é o nosso juiz assim. Mas muitas vezes nós começamos a orar e já sentamos orando. Acompanhamos a canção, né? Nem sempre estamos orando. Então, eu prevejo assim, nós oramos muito pouco. Eu ainda estava comentando até mesmo agora com o pastor de manhã, nas aulas começaram. Ele falou, fez uma pergunta, mas eu estou sentindo muito desejo de orar muito mais. Eu sinto muita necessidade, eu pessoalmente, tá? Não posso falar da sua vida, mas a mim eu posso. Eu pessoalmente, eu sinto muita necessidade de orar muito mais, de dedicar muito mais tempo em oração, de buscar muito mais a Deus. Eu sei que Deus ele tem muito mais a fazer em nosso meio, mas nós temos orado pouco. Nossa vida de oração é muito pequena. Mas tem a dificuldade, nós trabalhamos, nós estudamos, temos isto, aqui temos nós. Sim, realmente nós temos nossos afazeres, sim. Mas nós também temos que priorizar um pouco o reino de Deus em nossas vidas. Fala de uma frase. Se você quiser ter mais de Deus, Deus precisa ter mais de você. Vamos para... Então aqui, como nós estávamos passando, essa aqui era a época da graça, tá? Onde as pessoas eram salvas, onde as pessoas são salvas pela graça de Deus, tá? É a época que nós vivemos hoje. É um pouco diferente de quando ela começou, mas é a era que nós estamos hoje. A era da graça, ela vai terminar a qualquer momento que nós estamos vivendo aqui na Terra. Ela não vai ter assim um dia assim específico que ela vai se encerrar, que nós vamos poder dizer hoje à meia-noite se encerra a época da graça. Se inicia uma nova época, né? Ela vai se iniciar a qualquer momento, ela vai se encerrar a qualquer momento, ou já pode até ter se encerrado e nós que ainda não percebemos que ela se encerrou. Então nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos comentar aqui alguns versículos rapidinho aqui para vermos o ensinamento dela. Encerrando a época da graça, nós vamos iniciar uma época que se chama pré-tribulacionista. Não se encerrou. Ou se encerrou e nós não percebemos ainda.
Não sabemos ainda. Nós vamos iniciar então uma época que se chama pré-tribulacionista. Então vamos ver Jesus comentando sobre ela. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximou deles os discípulos para lhe mostrarem a escultura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se deles os discípulos, em particular, e lhe disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvides de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se mutuamente e serão odiados uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vamos comentar rapidinho aqui esse período. Tá? Então, a qualquer momento, irmãos, esse período aqui, que é o pré-tribulacionista, ele vai se iniciar. Ou até mesmo podemos estar no comecinho dele e ainda não percebemos que ele já se iniciou. Mas a igreja estando aqui na terra, esse período aqui ele vai se iniciar. Muitas coisas aqui nós podemos ver aqui, né? Vamos lá no versículo 4, quando Jesus fala: acautelai-vos de que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso nós já temos observado, né? Que isso já aconteceu há algumas épocas passadas. Já alguns já vieram dizendo que eram o Cristo, de que eram o Filho de Deus, mas mostraram realmente, com o passar do tempo, de que não eram ninguém, eram apenas homens normais. Verso 6: ouvindo de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para que você não se alarme com isso. Bom, quando acontecer guerra daqui, guerra dali, guerra mundial, uma nação guerreando contra outra, isso vai acontecer. Mas Jesus fala aqui, mas não se alarme com isso. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o período pré-tribulacionista, ainda não é ele. Tá bom? Ainda não é o fim. Verso 7: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Isso já aconteceu, acontece, nós temos visto. Tá? Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então aqui nós estamos quando ele fala assim, é o princípio das dores, né? Então está para começar o período do fim. Está para começar o período de tribulação. Ele é dividido em duas partes, em pré e pós, em pré-tribulação e grande tribulação. Então está para começar a qualquer momento o período de tribulação. Quando você vê essas coisas aqui, as coisas, né, que podem acontecer, no verso 7, peste, fome, terremoto, então tudo isso a gente já tem visto. Então nós percebemos que o período ele está para se iniciar. Tá? O período do fim ele está para se iniciar, mas nós ainda estamos na época da graça. Verso 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se mutuamente e se odiarão uns aos outros. Está começando, né? Ainda não está muito firme, né? Aqui, mas está se começando.
nesse período. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, não é de todos, nós temos o costume de falar, né, que o amor de todos se esfriará, né? Diz aqui, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mesmo que a igreja deixar de viver o amor, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, não o evangelho da passada, tá? O evangelho do reino, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí sim vai se iniciar o período do fim. Tá? Verso 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado não desçam a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então nós vemos aqui que vai chegar um período aqui, uma perseguição muito grande sobre a vida da igreja, assim como foi na igreja primitiva. A igreja primitiva não passou uma perseguição muito grande. Está em Atos capítulo 8, né? Que naqueles dias iniciou-se grande perseguição contra a igreja. E os líderes da igreja foram presos, os cristãos eram encerrados na cadeia, assim como nós já estudamos em outras aulas. Esse período ele vai voltar, diz aqui o texto, né? Até eu costumo comentar o seguinte, que a igreja, ela começou os seus dias nas casas. Ela iniciou, a igreja iniciou na casa. E ela também vai terminar os seus dias nas casas. Porque chegará o tempo que nós não vamos mais poder nos reunir aqui nesse lugar. Com placas, se escrita fora da igreja, né? Quando se iniciar esse período de perseguição contra a igreja novamente. Nós não poderemos nos reunir aqui nesse lugar. Onde nós vamos continuar nos reunindo juntos? Para perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Vamos ter que nos reunir nas casas. Em lugares escondidos. Onde nós não podemos nos declarar que somos cristãos. Isso já acontece em outros países. Não aqui no Brasil, isso já acontece em outros lugares. Na China comunista, em vários outros países que estão ali na chamada janela 10 por 40. Muitos países ali a pregação do evangelho já é proibida. E os cristãos eles precisam se reunir escondidos. É até interessante, outro dia eu estava vendo uma imagem na internet de que na China, onde que as igrejas agora da China estão fazendo Santa Ceia? Sabe onde eles estão fazendo balancear? Em cruzeiros. Eles alugam no barco, né? Uma vez por ano, mais ou menos, ou a cada 6 meses. Todo o pessoal da igreja entra no barco, vai para o alto mar e em alto mar eles fazem a ceia, escondidos. Ali, porque a pregação do evangelho ali ela é proibida. E a reunião de pessoas para falar da palavra de Deus, ela é proibida. Nós paramos no verso 21, né? Pois haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naquele dia. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. Só um detalhezinho aqui no verso 24, é um pouco diferente do outro versículo ali que Jesus fala, né? Muitos virão em meu nome. Muitos virão dizendo que são pessoas de Deus. Aqui no verso 24, bem no final, eles virão dizendo que são o próprio Jesus. Tá? Então é diferente, tá? Que a época que nós vemos hoje, as pessoas veem o nome de Jesus, dizendo que são de Deus
em nome de Jesus. Agora aqui no verso 24, bem mais lá no finalzinho, as pessoas virão dizendo que são o próprio Senhor. E diz ali o texto, e enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas e falsos cristos, falando grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. Eles virão dizendo que são o próprio Senhor e farão ainda grandes sinais. Ainda mostrarão. Tá? Diz ali, farão sinais e prodígios. E se enganarão, se possível, até os escolhidos. Eles vão vir e vão curar. Eles vão vir, vão aparecer ali e os cegos vão enxergar. Farão grandes sinais. E enganarão até, quem sabe, os escolhidos. Verso 25. Prestai atenção no que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais, ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim, aí sim, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá? Então Jesus, ele não vai pisar nessa terra até o dia do arrebatamento. Você prestou atenção no último versículo ali? Porque assim como um relâmpago se mostra no oriente, sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, assim será o arrebatamento da igreja. Assim a igreja será tirada da terra. Tá? Então, irmãos, o que nós estudamos hoje, e que muitos escritores estudam, e que muitas vezes eu tinha essa dúvida, por muito tempo eu tinha essa dúvida, eu juntava aqui os dois acontecimentos. São dois acontecimentos distintos, diferentes, que tem um período de tempo diferente entre um e outro, que é o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. São dois acontecimentos diferentes. Eles não vão acontecer ao mesmo tempo. Então, quando eu aparecer aqui na terra falando, eu sou Jesus, que voltei aqui para reinar aqui na terra, assim como eu disse que voltaria, assim eu voltei para reinar aqui na terra, e começar a fazer sinais por aí, milagres, mostrando que Ele é Jesus, o próprio Senhor Jesus, Ele disse aqui, não acrediteis, porque este é o falso profeta e este é o falso Cristo. Mas Ele faz sinais, mas é o falso Cristo, porque o falso Cristo, Ele não vai pisar nessa terra, Ele vai arrebatar a igreja dos céus. É diferente, os céus vão se abrir e a igreja vai subir. O verdadeiro? Falei falso? Misericórdia. Falei falso mesmo? Deus tem misericórdia. Então, quando o verdadeiro Cristo, hoje, muito obrigado pela observação. O verdadeiro Cristo, Ele não vai pisar aqui nessa terra. Os céus vão se abrir e a igreja vai sair dessa terra e a igreja vai subir aos céus. Tá? Nós teremos um encontro com o Senhor nos céus e não aqui nessa terra. Tá? O Cristo que aparecer aqui nessa terra é o falso, não foi certo. O que pisar aqui nessa terra é o falso. O verdadeiro, ele estará nos esperando nos céus. Continuando aqui o texto. Logo depois da aflição daqueles dias, porque nós já, logicamente que a aflição da igreja não vai se encerrar, porque ela não estará mais aqui na terra, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A primeira, aí ele vai falar da parábola aqui da figueira. Então nós vamos nos deter aqui, tá bom? Para nós não vamos entrar na parábola, senão nós vamos passar aqui muito nosso tempo. Tá? Então são dois acontecimentos distintos que vão acontecer, e a palavra do próprio Senhor Jesus, ele fala, esteja, pois, alerta, tá? Que o falso Cristo, ele vai pisar aqui nessa terra e ele vai fazer sinais, mas ele não é o verdadeiro. O verdadeiro Cristo, ele estará nos céus, esperando a sua igreja, como diz o texto aqui, que ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esse som de trombeta levará os seus escolhidos, levará a sua igreja
até os céus para estar com Ele. Nós vamos para a primeira aos Tessalonicenses. Tem um versículo ali também explica bem. Primeiro aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4. Tá? Ele vai explicar um pouquinho melhor. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Aqui já é o Senhor Jesus falando, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também, cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer a vida. Dizemos isto, esta palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, tá? Então, no dia do grande arrebatamento, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor. Aonde? Na terra? Não, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, que a nossa esperança, ela realmente é o arrebatamento da igreja. Nossa esperança realmente é o dia que seremos levados aos céus e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a nossa grande esperança, tá? Por isso que fala no verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Dois acontecimentos distintos. Não, aqui eu misturava o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Eu imaginava que fosse o mesmo acontecimento. Eles mostram que são dois acontecimentos diferentes. Tá? Nós estamos aqui ainda no arrebatamento. Tá? A segunda vinda de Cristo é outro fato. Ela vai acontecer 3 anos e meio após o arrebatamento, que é quando Cristo voltar na terra. Oi? Sim, é o arrebatamento. Tá? Vamos então para o Apocalipse. Capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 1 diz, depois dessas coisas, ouvi no céu com grande voz e numerosa multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seres vivos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo, amém e aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temais, assim grandes como pequenos. Também ouviu uma voz como de uma grande multidão, como uma voz de muitas águas, e como uma voz de fortes trovões que diziam, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isto. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é espírito da profecia. Agora o verso 11. Então vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome pelo qual é o Verbo de Deus. Seguia-nos o exército que estava nos céus, e um cavalo branco investido de linho fino, branco puro. Da sua boca saía a espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as reagirá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho de todo furor na ira do Deus Todo-Poderoso. Do manto sobre a sua coxa também está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo de pé como o sol, o qual clamou com grande voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntemo-nos para a ceia do grande Deus, para comermos carne dos reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e no seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que reconheceram o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da sua boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então até aqui. Então aqui nós temos o relato de João aqui escrevendo que Deus revelou a ele através de um sonho. Então ele está contando que depois do arrebatamento, 3 anos e meio depois que a igreja estava no céu, então aqui no verso 11, ele viu o céu aberto e apareceu um grande cavalo branco, e aquele que estava sobre o cavalo, seu cavaleiro, com o nome Fiel e Verdadeiro. Fiel e Verdadeiro é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Tá? Então aqui, esse é um outro acontecimento. Essa aqui é a segunda vinda de Cristo. Então aqui na segunda vinda de Cristo, ele vem para pisar novamente os seus pés aqui na terra, que é diferente do arrebatamento. Ele não vem pisando os seus pés na terra, ele estará nos céus. A igreja é levada aos céus. Aqui no dia da segunda vinda, a igreja sai, a igreja que estava nos céus, ela vem com o Senhor para a terra. Aí sim, ele vai pisar novamente a terra. Pessoal, aqueles sinais e maravilhas que nós lemos lá, são esses que vão fazer a besta e o falso profeta. Sim, são eles. Aqueles que falam daqueles sinais, Isso, falso Cristo. Olha o verso aqui, ó. O 19, vamos ali, 19, capítulo 19, verso 19. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo do seu exército. Desculpa a expressão, mas Satanás é idiota mesmo, né? Além de tudo, ele ainda vendo Jesus voltar com grande poder e glória, com um grande exército sai, ele ainda vai estar prontinho ali para guerrear com o Senhor. Verso 20. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais. Bom, então eles que estavam ali, tá, que fizeram os sinais, com os quais enganou os que receberam o sinal da besta, tá, que fizeram os sinais que chegou a enganar as pessoas,
e os que adoravam a sua imagem, as pessoas que adoravam a sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então ali, a besta e o falso profeta, os falsos cristos, eles foram lançados ali no lago de fogo, tá? Que é um lugar diferente do inferno. O inferno é um lugar, o lago de fogo é outro. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqueles que estiverem ainda aqui na terra, vivos, que aceitaram o sinal da besta, eles serão mortos pela espada do próprio Senhor Jesus, pela palavra. Porque quando Jesus pisar aqui na terra, com toda a sua santidade, os corpos mortais são dados ao pecado, eles vão morrer. Eles não vão aguentar. E diz aqui que as aves dos céus, os urubus aqui, eles vão fazer uma festa nesse dia, né? Diz ali que as aves dos céus se fartaram das suas carnes. Daqueles que estavam aqui, morreram. Eles se fartaram das suas carnes. Então, esses eram os dois acontecimentos que eu antigamente, eu misturava eles. Eu pensava que era a mesma coisa. Quando eu ouvia falando assim, Jesus está voltando, eu imaginava então o céu se abrindo, Jesus descendo aqui para essa terra e estabelecendo o seu reino aqui na terra. Entenderam o que eu confundia? Só que existem dois acontecimentos. Antes de Jesus vir estabelecer o seu reino aqui na terra, existe um acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Que a igreja ela vai deixar essa terra por um período de tempo. Tá? A igreja. Oi. E onde estão os 3 anos e meio aí? Aí nós vamos encontrar ali no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 27. Se não for Daniel 9, é Daniel 13. Está perguntando onde estão os 3 anos e meio nessa narração dele. Está nesse período aí. Isso. Ele está perguntando onde eu encontro o escrito 3 anos e meio, né? Tá? Então, Daniel, se for no capítulo 9, é no capítulo 12. É, no 12? Tá? Isso. Ele fala uma semana. Semana são 7 dias que a revelação é dada com 7 anos. Tá? Ou 9 ou 12. Eu não vou lembrar agora. É 12? Então, Daniel capítulo 12, se é o capítulo 12, é o verso 31. Tá? Só vai até o 3. Então, não é o 31. 9 só vai até 27. Qual que é o 27 aí? Do 9. O 9 faz a sequência da semana. 24. 9, 24 faz a sequência da semana. E o 27, que é o último? Uma semana? Ele já deu o céu 9 e 27. Então a ilustração é uma semana. Ok? Tá? Então nós entendemos que é o período de 7 anos. Em Daniel 12, verso 11 e o verso 12, ele traz 12, né? Daniel capítulo 12, os versículos 11 e o versículo 12, ele traz a separação ali dos dois períodos. Aí ele fala em dias, né? Se eu não me engano, ele fala. Isso, 1000 campeonatos de dias aí, que somando são os 3 anos e meio. Observação. Aí considera o calendário solar, que é 30 dias. Ok? Oi. Sim. Isso. Fazendo divisão, passam É o ano que seja. Brincadeira. Mas aí é onde nós entendemos, tá? Que então são os 3 anos e meio, 3 anos e meio. Tá? Vamos continuando, irmãos? São 10 e quase 10 e 20. Comentário? Não? Comentário? Tá, então vamos continuando então. Tá? Então aqui nós encerramos o período da grande tribulação. Ok?
Vamos entrar para um outro período que a igreja ainda vai passar aqui na terra. A igreja é arrebatada, fica 3 anos e meio no céu, volta com Cristo, tá bom? Haverá aí a grande guerra, né, onde o diabo vai perder, graças a Deus. E no capítulo 20: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Graças a Deus. Lançou no abismo e ali encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco tempo. 4. Vi também tronos, os quais se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoravam a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom? Então a igreja que for arrebatada, que tiver 3 anos e meio no céu, e voltar no dia da volta de Jesus, voltar juntamente com ele, que nós lemos ali no capítulo 19, no verso 14, que seguia o Senhor do grande exército. Esse grande exército é a igreja que estará voltando com ele. No capítulo 20, verso de número 4, diz que eles vão viver e reinar com Cristo aqui nessa terra pelo período exato de 1000 anos. Bom? Oi. Então, significa que a grande tribulação vai haver remanescentes, que não aceitaram a besta e que sobreviveram a essa situação. Da grande tribulação, sim. Haverá sim. Diz aqui no versículo, no próprio 4, né? E também tronos e os que se assentam sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Tá? Oi? Isso, aqueles que ficarem na grande tribulação, que não foram arrebatados. Você pode ver aqui, ó. Ele fala, aqueles que foram arrebatados vão voltar com Cristo. Mas ele também viu, aqui no verso 4, aqueles que ficaram na grande tribulação e morreram. Ali que não aceitaram a marca, que foram degolados. Ali, ó, havia a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Não, ser vivente não, porque diz aqui no verso 21 do capítulo 19, que aqueles que ficaram vivos, todos foram mortos. Aceitaram isso. Isso. Não aceitaram. Os que não aceitaram não existiam mais. Fugiram. Oi? Se esconderam. Não existiam mais. Então vai ter 1000 anos, vai ter 1000. Não, a igreja volta com Cristo. Sim, mas vai ter população. Depois fala que aqueles que morrerem com 100 anos vai morrer jovem. Sim, a igreja volta aqui na terra. Vai encarnar de novo? Não. O que eu vou entender? Eu não entendi. Vai ter 1000 anos aqui. Sim. Jesus vai reinar na terra com vara de terra. Sim. Ou seja, ele vai administrar o mundo como deveria ser. Com equidade. Agora, a igreja que foi arrebatada vai voltar e vai viver aqui. Vai Não voltar vai a ter viver aqui. nenhuma alma vivente, Não. nenhum sobrevivente. Não, aqueles que ficaram vivos e os que são de Deus, eles foram arrebatados 3 anos e meio antes. Eu sei. Mas aqueles que de repente não aceitaram a marca da besta, será que todos morreram? Ou algum conseguiu fugir e se esconder nesse período de tribulação? Depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, os que ficaram arrebatados, eles são os mártires, que são mortos, que são recolhidos numa praça. Todos morreram? Todos. Não, porque ele fala que diz que ele recolhe os mártires, o sangue dos mártires para julgar. Ele julga e levanta todos os restos das pessoas. Na história da igreja sempre houveram remanescentes. Sempre houveram. As 12 tribos de Israel sempre houve uma remanescente para começar de novo. Tem um texto que fala que aqueles que morreram 1000 anos, morreram com 100 anos, morreram jovens, são jovens. Então, peraí, a gente não vai, a gente já subiu, tem vida eterna, não morre. Então tem um remanescente em algum lugar aí. Mas
esse dos 1000 anos está se referindo aos que Não, não se não. curvaram a besta. Não, estou falando 1000 anos depois que Jesus veio, já prendeu o diabo, não tem mais Satanás na terra. Estou falando desse período, milênio. Então, esse daqui que está falando aqui era aqueles que não se curvaram a besta. Então, mas todos aqueles que não se curvaram a besta morreram ou teve alguém que conseguiu sobreviver? Não, mas aí fala que foram mortos, realmente. Isso não fala, só que a pessoa não vai conseguir viver com Jesus aqui. Porque a santidade do Senhor, o corpo humano, pecador, mortal, ele não consegue ficar dentro da santidade. Eu entendo que aqui é uma explicação do que aconteceu lá. Eu entendo que aqui é uma explicação do que aconteceu quando a besta e o falso profeta, as pessoas que não se dobraram a eles. Aqui nos 1000 anos. É uma explicação. É o versículo 4, 5, 4 e 5. Vi também o trono dos que se assentaram sobre ele e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, reviveram. Sim, reviveram. Sim. Mas aqueles que foram mortos e degolados. Tá? Então, por não aceitar o Por não aceitar o governo da governo. besta e do falso profeta. Justamente. Então, e aí no capítulo 20 está se referindo a eles. Sim. Ok. Tá? Verso 6. Verso 6 diz: Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Tá bom? Então, um período de 1000 anos aqui na terra, a igreja reinando, Satanás, graças a Deus, acorrentado, trancado, tá? Mas ele não vai ficar os 1000 anos, diz aqui no texto, né, de verso 3, que ele será solto por um finalzinho de período ali. Então, capítulo 20, verso 11. Então viu o grande trono branco que estava assentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, da grande e pequenos, todos diante do trono, e abriu-se o livro, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam. A morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá bom? Então aqui nós vemos a diferença. O inferno é um lugar e o lago de fogo é outro. Aquele que morre sem Cristo está no inferno hoje. Um dia ele será lançado no lago de fogo. Então um dia ele vai voltar. Diz aqui o verso 13 que o mar ele vai entregar aqueles que estavam mortos, o inferno e o além vão entregar aqueles que estão lá nesse lugar. Eles serão julgados e serão lançados, diz o verso 15 do capítulo 20, no lago de fogo, e o inferno também será lançado no lago de fogo. Tá bom? Então são dois lugares diferentes. O inferno é um lugar e lago de fogo é outro. Tá? Nada diz que o inferno tem fogo. O lago de fogo ele é outro lugar ainda. Oi? Não, não menciona. O que menciona fogo é a passagem do rico e do Lázaro. Tá? Ela menciona fogo. Que ele estava ele estava separado de Deus, estava no inferno depois que ele morreu, e ali havia fogo. Aquela passagem ali, Jesus menciona que havia, mas é o único. Tá? É a única menção. Verso 21, capítulo 21, aliás. Verso. Verso 5. E o que estava sentado no trono disse: Faço novas todas as coisas. Escreve, pois, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, mostre-te a noiva e a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome dos 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, e do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, e do lado poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha um pano de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a sua carne, e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a estatura eram iguais. Ele mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro estava construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda. O quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pedras. Cada uma das portas era uma só pedra. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso Cordeiro. As cidades não necessitam nem do sol nem da lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E nela trarão a glória e a honra das nações, e não entoarão nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Até aqui. Então, esse aqui é o último período da igreja, e esse aqui ele não tem fim. Tá? Então, depois dos 1000 anos, haverá um grande julgamento, onde aqueles que morreram sem Cristo serão lançados no lago de fogo, no inferno. O diabo, a besta, o falso profeta, o falso Cristo, todos serão lançados no lago de fogo. E aqueles que morreram com Cristo, que reinaram, foram arrebatados, que ressurgiram e voltaram e reinaram 1000 anos com Cristo aqui na terra, entrarão então na Nova Jerusalém e viverão nesse lugar por toda a eternidade. Graças a Deus por isso, glória a Deus, porque é um lugar maravilhoso. Diz aqui que existem várias pedras preciosas, todo feito de ouro, tudo simbolizando a grandeza e a glória do nosso Senhor. Tá? Diz alguém que nessa cidade não haverá sol, não haverá lua, não haverá iluminação, não haverá lâmpada elétrica, nada, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. E nela não haverá noite, por isso que ela será eterna, porque não vai ter nem dia nem noite, vai ser o único dia. Ali o relógio ali vai arrancar a pilha do relógio, vai virar fora e acabou. Vamos viver eternamente glorificando o Senhor. Amém? Então esse é o último período que a igreja, a última era que a igreja vai viver.